Oi, crianças! Oi, papai! Oi, mamãe que assiste esse canal. Eu sei que eu fiquei muito tempo sumida e eu pretendo voltar com os vídeos. É porque é muito complicado gravar os vídeos, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E hoje eu vim compartilhar com vocês sobre um assunto que me enche de orgulho, que eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já aprendi com vocês, que é sobre Libras. Qual a importância que a Libras tem na minha vida, porque eu gosto tanto de Libras, qual o propósito que a Libras tem na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês que são crianças, para que vocês aprendam mais um pouco, e também com o papai e mamãe que assistem esse vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Bom, antes de começar, eu quero ler com vocês apenas um versículo da Bíblia, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim, capítulo 8, versículo 35, me perdoe que eu estou um pouquinho nervosa, que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou o perigo, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Só até aqui. O que pode nos separar do amor de Cristo? Uma deficiência pode nos separar? Uma angústia, uma tristeza, alguns problemas que temos na nossa vida? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E, para quem não sabe, Libras é a língua brasileira de sinais, onde pessoas que são surdas, que às vezes nascem ou adquirem essa deficiência com alguma questão, utilizam para se comunicar. Então, é uma língua onde a gente utiliza as nossas mãos para poder se comunicar com as outras pessoas. E eu, desde pequena, sempre gostei muito de Libras e eu queria compartilhar um pouco com vocês que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, até mesmo as pessoas que são surdas, que não escutam, até você, mamãe, papai, que deve ter uma criança aí que é surda, e às vezes pensa, meu Deus, como é que vai ser, o que vai ser do futuro dos meus filhos? Saiba que nada pode nos separar do amor de Cristo. E de que muitas pessoas vão se levantar para ajudar os seus filhos, seja uma intérprete, seja uma professora de Libras, seja um canal onde retrata desse assunto. E hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre como começou esse desejo por querer falar em Libras, né? E tudo mais. Bom, para quem não sabe, meu nome é Mayara, eu tenho 17 anos, eu sou cristã, eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Nova Canaã, em Santa Cruz do Rio de Janeiro. E desde quando eu era criança, a partir dos meus 8, eu não me lembro direito, mas eu já gostava de Libras, eu achava muito interessante. E eu não teve uma época, e desde então eu sempre gostei. Mas desde então eu só assistia vídeos na internet. E às vezes de outros estados. Então eu aprendia muitos sinais de São Paulo, os sinais que se utilizam em São Paulo, porque eu assistia vídeos no YouTube. Mas depois de um tempo, o meu pai conseguiu me colocar num curso, então eu faço curso de Libras na igreja, não na minha, em outra igreja. Eu faço curso de Libras e eu já tô no terceiro bimestre, né? Eu não lembro direito se é terceiro bimestre, mas é na terceira fase do curso e eu já sei bastante coisa. E aquilo que eu sei, eu sempre procuro compartilhar com as pessoas, conversar com as pessoas. Eu tenho alguns amigos que são surdos e eu acho muito legal, porque para mim é muito mais do que somente um idioma. Para mim envolve um propósito muito grande de alcançar essas almas, como eu falei. Não é só porque são surdas que não podem ouvir, que não podem conhecer Jesus. Eu sou cristã e não é porque elas têm uma deficiência que elas não podem conhecer Jesus. Todos nós temos direito de conhecer Jesus. E eu gosto muito e queria trazer, eu tenho um videozinho, se você quiser assistir, tá? Aprendendo com a Bíblia, onde eu retrato um pouco sobre Libras e ensino alguns sinais muito legais. Então eu sempre gostei de Libras, porque ela tem um propósito muito maior. É levar Jesus para almas que, sabe, é levar Jesus para essas almas, é levar Jesus para essas pessoas que não escutam e que precisam conhecer Jesus e saber que são importantes para eles, são importantes para as pessoas. Apesar de ser um assunto não muito retratado na sociedade,
é um assunto que são pessoas que precisam ser alcançadas. Então, eu queria muito pedir que todos vocês lutem, papai e mamãe que deve ter um filho surdo ou um filho que é deficiente, lute pelos direitos que os filhos de vocês, que todos nós temos. O primeiro, de ouvir sobre Jesus, de saber quem é Jesus. Segundo, de ter a sua assistência na sociedade, tá bom? Então eu gosto muito de Libras. Para mim, eu amo Libras. Eu já cantei na igreja em Libras. E eu já falei com esse amigo meu em Libras. Eu ainda tô aprendendo, então eu ainda fico bastante nervosa quando eu vou falar com as pessoas em Libras. Mas é algo que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar, né? Então, é algo que eu gosto muito de falar. Aquilo que eu posso ensinar, eu ensino. E hoje eu vou ensinar para vocês alguns sinais que são muito importantes se você quiser começar a falar com surdo. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Vamos começar com o primeiro sinal. Como a gente diz oi em Libras? Bom, você vai pegar a sua mão. Para o que você está fazendo aí, mamãe, papai, criança, para o que você está fazendo. Deixe suas mãos livres, porque vamos precisar delas, tá bom? Antes de tudo, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Então, a Libras não é universal, tá? A língua de sinais é universal. Mas, por exemplo, se eu for nos Estados Unidos, a gente não vai utilizar Libras, porque Libras significa Língua Brasileira. Lá eles vão utilizar a língua estadunidense de sinais, deu para entender? Então, Libras não é universal e Libras, a sigla Libras, significa Língua Brasileira de Sinais, tá bom? Então, a primeira palavra é oi. Você vai pegar a sua mão, você vai fazer um ó e levantar o mindinho. Oi, oi, oi. Segundo sinal, tudo bem? Ó, na boca, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Terceiro sinal. Bom dia. Bom. Ó, vou fazer dos dois lados. Bom dia. Bom dia. Quarto sinal. Boa tarde. Lembra que o sol se põe? Tarde. Você pode fazer assim, ou você pode fazer com suas mãos debaixo do cotovelo aqui, tá? Tarde. Boa tarde. Quinto sinal, tá? Quinto sinal. Ou em Libras, quinto sinal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E por último, Jesus ama você. Ó, Jesus, lembra que Jesus tem as mãos furadas? Jesus ama. Aí tem que fazer a cara que ama, né? Ama você. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas que Jesus abençoe a sua vida, que edifique o seu coração e que você saiba que você é muito importante, tá bom? Você é muito importante para mim, para Jesus, e saiba, papai, mamãe, que está na luta pelos seus filhos, nunca desista, porque existem muitas pessoas na sociedade que abraçam o grupo dos surdos com muito amor. Beijos, abraços. Tchau!